Esse vídeo vai ser sobre o texto Entre Traumas e Tabus, do Marcos Napolitano. A princípio, o Napolitano ele vai começar falando sobre o conceito de historiografia, que seria uma memória estabelecida pela própria humanidade através da escrita do seu próprio passado, mas também a ciência da história. Ele vai falar sobre a violência extrema e suas consequências na memória humana, vai falar sobre o dilema do historiador profissional em tratar informações de forma neutra e distante, sem necessariamente desengajar de seu posicionamento, O autor vai falar sobre memórias que podem estar contaminadas com posicionamentos e visões que mostram apenas um ângulo dos fatos. Isso é no capítulo de memórias, Ele vai fazer também uma relação de memória e história, Vai falar sobre a história no século XIX, que rememora os fatos de forma objetiva, equilibrada e imparcial, para o progresso da humanidade. Vai falar sobre a concepção cientificista e objetivista de história, sobre historiografia contemporânea, que não compartilha as mesmas crenças da ciência que informavam os historiadores metódicos do século XIX. O autor vai discorrer também sobre o compromisso ético e político da historiografia contemporânea, vai falar também os principais pontos que ele vai abordar no texto, vai ser sobre o que une história e memória, Vai falar sobre a memória coletiva nacional, que precisava da historiografia e de discursos objetivistas por elas funcionadas para se afirmar de maneira socialmente legitimada. No capítulo de Trauma, Verdade e Justiça, o autor ele vai falar sobre o testemunho de uma vítima, Ele vai falar sobre que o testemunho de uma vítima de uma ação traumatizante, ele é prejudicado pelo trauma sofrido, porque impede sua lembrança e dificulta a narrativa para o entendimento de um ouvinte, Ou seja, nem sempre uma vítima ela vai conseguir falar sobre o que lhe ocorreu, porque o trauma atrapalha o discurso dela, Ou seja, vai haver uma dificuldade de elaboração de um discurso, da elaboração da experiência sofrida, O autor vai dizer que a própria cura, conforme o preceito psicanalítico, ela fica comprometida, porque se baseia na superação do trauma pelo exercício da narrativa e da compreensão do evento traumático. Então, como superar o trauma gerado por situações históricas de violência extrema? O autor vai responder questões como essa no seu texto, Ele vai falar também sobre a impossibilidade da representação e da narratividade plena sobre uma experiência traumática, sobre a valorização das memórias reprimidas das vítimas que sobrevivem na esfera privada, familiar ou comunitária, oscilando entre o silêncio e a narrativa socialmente restrita. Vai falar sobre o processo de verdade e justiça, onde ele vai abordar e discorrer sobre tópicos como a guerra de narrativas, como, por exemplo, a negação da ditadura, tópicos também como a fusão da memória dominante socialmente, políticas de memória reparadoras. Vai abordar um tema também muito importante como o processo de revisão do passado nas comissões da verdade, que vai englobar o paradigma jurídico, o esclarecimento de um crime e suas responsabilidades, o paradigma político, o paradigma psicanalítico, das culpas, traumas e impulsos coletivos no processo, e o paradigma historiográfico, que vai ser a busca da verdade histórica lastreada na fonte e na objetividade do discurso. O autor discorre também sobre o tratamento histórico dos eventos traumáticos e como foi desenvolvido, a partir das experiências das sociedades envolvidas, como, por exemplo, no Holocausto judeu, na Segunda Guerra Mundial, de onde o processo de transição e de construção da memória da violência ditatorial argentina, em grande parte, extrai narrativas e conceitos, Ele vai falar também sobre o limite jurídico, de crime de guerra, entre violência aceitável em situações de conflito versus e os crimes contra a humanidade, O autor aborda também os temas sobre os organismos de direitos humanos na Argentina e no Chile, sobre como no Brasil os militares tiveram maior controle da sua saída política do Estado, na época da ditadura, sobre os movimentos de direitos humanos e de familiares de vítimas da violência do Estado, onde ele vai falar também sobre a revisão da lei da anistia, E vai falar também sobre fases da construção social da memória do regime militar no Brasil, Onde ele vai tratar de temas como o período histórico de assimilação das experiências políticas, o progressivo isolamento político dos militares no poder, e sobre a terceira fase, de 95 a 2014, da políticas de memória, que são construídas a partir da memória hegemônica, elaborada a partir do fim dos anos de 1970. O autor vai falar também sobre o fim da primeira década do século XXI, a memória hegemônica do regime militar, sobre memórias em disputa e sobre como o trauma ele nunca foi plenamente incorporado como categoria